Queria saudar esta galeria de nossos visitantes, imagino estudantes ou visitantes que vêm ao Senado Federal nesta terça-feira, renovando os cumprimentos à manifestação do senador Moca, pela forma corajosa e clara com que fez o seu pronunciamento. Eu estou aqui brevemente para esta comunicação, senador Dário Berger, porque numa das salas do anexo da Câmara há uma reunião com o governador do meu estado, José Ivo Sartori, e a bancada do Rio Grande do Sul, para tratar das últimas medidas que o governo agora decidiu, senadora Anastasia, fazer um socorro e uma ajudazinha aos estados que estão endividados. Eu queria apenas reportar, porque aqui penso nesta Casa da Federação, que é o Senado Federal, nós temos que ter um trato com as questões federativas de maneira independente, de maneira isenta e de maneira sem discriminação. E eu fiquei estarrecida, senador Moca, quando li a transcrição de uma conversa captada pela Polícia Federal com autorização judicial entre o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 10 de março, com o líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães, na qual, claramente, tratando já como coordenador político a ser empossado no cargo de Gabinete Civil da Presidência da República, dos assuntos relacionados à renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União. Um tema extremamente relevante, porque tem governador não conseguindo pagar o salário em dia em função de vários problemas, mas esse é um dos mais sérios, porque no caso do Rio Grande do Sul, compromete 13% da sua receita líquida com o pagamento dessa dívida. E a União retarda, vai pagar no segundo semestre, talvez esse ano pague agora, a indenização pela Lei Candir, que é a indenização para os estados exportadores, hoje tratada com o ministro Nelson Barbosa da Fazenda. Nessa conversa entre o ex-presidente da República, e aí se vê as origens desta crise que nascem no seio do próprio partido do governo e dos seus aliados de primeira hora. A origem desta crise. O que está escrito nessa transcrição, nesta conversa telefônica? Não, nesse assunto da dívida, o ministro da Fazenda não tem que dar preferência ao governador de São Paulo, ao estado de São Paulo, nem ao governo do Rio Grande do Sul, do Ivo Sartori. Tem que dar preferência e prioridade aos nossos do Ceará e da Bahia. Aos nossos do Ceará e da Bahia. Os outros que se lixem. E quem governa o Ceará e a Bahia? O Partido dos Trabalhadores. E é exatamente essa orientação que dá o ex-presidente ao líder na Câmara. 10 de março de 2016. Nós não estamos falando no passado. Nós estamos falando no presente. Nos dias de hoje. Qual é a atitude de estadista que temos? Seu estado, senador Dário Berger, deputado Colato, Santa Catarina, foi o primeiro a ir para a justiça para reclamar desta forma e desse acordo impagável. E é assim que um estadista trata um estado como o Rio Grande, que, pelo equilíbrio de Sartori, nunca fez uma ressalva ao antecessor do PT que afundou o governo e afundou o estado do Rio Grande do Sul com uma gestão temerária e irresponsável, concedendo aumento aos servidores para serem executados pelo sucessor, não por ele. Fazendo coisas impensáveis em gestão pública de uma total irresponsabilidade. E o governador teve o equilíbrio de nunca cobrar e de nunca expor a herança maldita que havia recebido. Nunca fez isso. E assim, foi o pagamento que ele, Sartori, pela habilidade, pelo respeito que teve pelo antecessor, foi esse o pagamento. Não!
Não é para fechar acordo com o Rio Grande do Sul nem com São Paulo. Primeiro com os nossos, Ceará e Bahia. Com todo o respeito que esses dois estados merecem, as populações desses estados, mas é a forma de governar do partido que é a raiz e a base da crise é esta. Tratar os seus aliados como adversários. A pão e água. A pão e água. E aí agora reclamam. Porque aqui nesta casa, a própria presidente Dilma Rousseff, aqui no Senado, em 2 momentos de 2 votações, foi literalmente isolada pelo partido dela, exclusivamente. Quando se votou aqui a lei antiterrorismo, veio o líder aqui, era Delcídio Amaral, e disse que aquele acordo para a lei era um acordo do governo. E a bancada do PT virou as costas a Dilma Rousseff, porque fazia um discurso todo ele de exaltação à obra de Lula, já subindo no palanque para 2018. Depois, aqui se votou um acordo em relação ao pré-sal. E de novo o líder que aqui subiu em nome de um entendimento com o governo, Romero Jucá, disse que aquilo era um entendimento do Ministério da Casa Civil, do Ministério de Minas e Energia, um entendimento do acordo do projeto de José Serra que interessava a Petrobras, que ontem apresentou os seus desastrosos resultados do seu balanço. Ela foi a maior vítima da gestão temerária, da gestão que provocou esse rombo que assusta o Brasil. Naquele momento, da mesma forma, o PT inteiro votou contra um acordo feito pelo governo Dilma Rousseff. Então, a raiz dos problemas nascem desse tratamento. Com todo o respeito, aqui tenham todos os estados, mas não pode tratar com discriminação uma matéria que é de igual sofrimento para todos os estados brasileiros. Eu venho manifestar isso, que agora temos uma reunião da bancada e o governador está lá reunido e eu tenho que ir para lá. Muito obrigada, presidente Dário Berger. E Santa Catarina, como o Rio Grande e os demais estados que fizeram acordo em relação à dívida sofrem as mesmas consequências desse tratamento discriminatório. Muito obrigada.